É aquele velho ditado, né? Desapontada, mas não surpresa com Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar de um assunto que eu já estava querendo falar há muito tempo, um assunto muito importante, que foi a resolução do CFM que proíbe a terapia hormonal em crianças e adolescentes trans sem nenhum tipo de justificativa. Então eu trouxe esse vídeo pra gente reagir da Samantha, que é uma mulher trans e que vai contar pra gente por que essa resolução do CFM é completamente transfóbica e a gente precisa lutar para que ela não seja mantida. Mas antes de começar o react, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo no canal. Bora lá? Olhem bem pra mim, eu vou tomar uma decisão completamente estúpida, me baseando em evidência nenhuma, que vai impactar negativamente todo um grupo social marginalizado, com o intuito de agradar uma agenda conservadora porque eu simplesmente posso. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o Conselho Federal de Medicina, porque o CFM resolveu anunciar que vai publicar uma resolução que proíbe hormonização ou bloqueio de testosterona, né, bloqueio hormonal, em adolescentes e crianças trans. Uma decisão que foi baseada em nenhuma evidência científica, se apoiando em uma mentira completamente disseminada pelos meios conservadores e que vai impactar negativamente toda a população trans, sobretudo as crianças e adolescentes trans. Quem poderia imaginar, né, que um Conselho Federal de Medicina tomado de bolsonaristas conservadores anti-vacina e anticientíficos iria aprovar uma medida transfóbica e anticientífica, né? Isso é o mínimo que a gente poderia esperar. Seria cômico se não fosse trágico, né, gente? A outra coisa que eu queria dizer muito importante também é que eu queria esse quadro na minha mesa agora, para eu botar aqui atrás. Nesse momento, aqui, nessa parede. Ou então eu posso pintar a porta, já eu pinto a porta igual Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre essa resolução completamente burra que o CFM resolveu que vai publicar. Mas antes da gente ir para o assunto desse vídeo, eu quero te convidar para contribuir para o Transmissão no Apoia-se, porque eu abri um Apoia-se visando fazer com que esse canal dure o máximo de tempo possível, porque né, eu preciso ganhar alguma coisa com esse meu trabalho aqui. Então, se você gosta do que eu faço aqui, se você gosta do que eu falo na internet, considere contribuir com o meu Apoia-se. O link tá aqui embaixo, é apoia-se/trans-missão, sem tio, obviamente. E lá você pode contribuir com R$10 e o seu nome vai aparecer no final desse vídeo e também você vai ter acesso ao nosso Discord. Mas o mais importante mesmo é ajudar o Transmissão, é me ajudar a continuar mantendo esse projeto aqui que eu quero que dure para sempre, enquanto eu estiver viva. Então me ajuda, o link tá aqui, são só R$10 mensais, provavelmente não vai fazer muita diferença no seu bolso, mas aqui para a construção do canal, para a construção do Transmissão, os seus R$10 mensais vão fazer toda a diferença. Se você já é membro do canal, continua nos membros, tá? Porque isso também ajuda muito. Mas se você ainda não é membro, considere contribuir com o Apoia-se ou se tornar membro também. Você decide. Mas agora sim podemos voltar aqui pro vídeo regular e falar sobre o que interessa, né? Vamos lá. Você já deve ter percebido que há alguns dias começaram a aparecer algumas notícias na mídia, como essa que está aqui do lado, e que vai estar linkada na caixa de descrição desse vídeo, junto com outras matérias também. Mas você deve ter visto essas matérias dizendo que o Conselho Federal de Medicina vai proibir bloqueio hormonal ou também a própria terapia hormonal propriamente dita para crianças e adolescentes. O Conselho ainda não publicou essa resolução, mas está na iminência de ser publicada. Talvez vai ter alguns percalços porque o Ministério Público cobrou aí algumas explicações do Conselho. Mas enfim, o que você precisa saber sobre essa resolução que o CFM ainda vai publicar oficialmente, que ele já soltou aí que vai ter, mas que ainda não foi oficialmente publicada. Enfim, o que você precisa saber é que essa resolução ela muda as idades ali. Atualmente, crianças e adolescentes que são transgênero, que estão se identificando com o gênero oposto ao gênero do nascimento,
podem fazer algumas coisas já de transição hormonal, né? Crianças podem fazer um bloqueio de puberdade, né, com meio de alguns medicamentos que eles só atrasam a puberdade dessa criança, dando assim mais tempo para que essa criança possa decidir se vai ou não querer seguir com uma transição de gênero. Então, crianças e pré-adolescentes são tratados dessa forma, né? Mas a partir dos 16 anos, o adolescente ele já pode começar com uma transição hormonal de fato. Se aquele adolescente, aos 16 anos, ele ainda está se entendendo enquanto uma pessoa trans, do bloqueio de puberdade passa a ser incluído também os hormônios propriamente ditos ali. Ou seja, essa história de que crianças estão fazendo transição de gênero, cirurgias de resignação sexual é mentira. Porque, né, assim como a Samantha está explicando, o que acontece com os jovens antes dos 16 anos que se identificam como transgêneros é um retardamento da puberdade para que eles tenham mais entendimento se realmente querem fazer essa transição de gênero, que vai ser algo definitivo praticamente na vida deles. E a outra possibilidade é a partir dos 18 anos. quando você já atingiu essa idade, aí sim começar com a terapia hormonal. Então, não caiam no papo de quem fala que criança está fazendo cirurgia para resignação sexual, porque isso é uma mentira. É só um pânico moral contra pessoas trans, mais uma vez. Então, se a gente estiver falando de uma menina trans de 16 anos, ela vai passar a tomar estrogênio e talvez ter um bloqueio de testosterona ali à medida que a testosterona for surgindo no corpo dela. Se a gente estiver falando de um homem trans, vai ser administrado ali testosterona no corpo dele e, né, é isso. Basicamente só testosterona, mas sempre em níveis que são compatíveis com aquela idade de 16 anos. Não vai ser nada muito, né, oh my gosh. Bom, sobre isso, eu já fiz um vídeo muito interessante aqui no canal, há alguns anos atrás, que é esse vídeo que tá aparecendo aqui pra vocês, que se vocês não assistiram, é só clicar ali no card, tá? Que tá aparecendo também. Nesse vídeo eu falo sobre como é feita a transição hormonal em crianças e adolescentes trans. E lá eu explico tudo isso bem certinho pra vocês, então vai lá que é um ótimo complemento para esse vídeo aqui. A resolução do Conselho Federal de Medicina que eles estão querendo publicar, ela muda essas idades. Primeiro, né, ela proíbe essa questão de bloqueio de puberdade, né, não teria mais a questão do bloqueio de puberdade, e a idade de 16 anos para uma hormonioterapia passaria para 18 anos. E além disso também, essa resolução mexe nas idades de cirurgias, porque atualmente aqui no Brasil, crianças não fazem cirurgia nenhuma, tá? Direto ficam aí falando sobre cirurgia de redesignação sexual, né, que geralmente falam de mudança de sexo ainda, usando esse termo tão arcaico, mas enfim, falando que essas cirurgias estão sendo feitas em crianças no SUS. Isso é uma fake news, isso é uma notícia falsa, totalmente absurda, que tem como único e objetivo fazer com que a população se volte contra as pessoas trans. Exato. Porque dá a entender que nós, pessoas trans, estamos mexendo em crianças, fazendo coisas que são, assim, totalmente irreparáveis em crianças, e isso não é verdade, tá? Quem é a favor de cirurgia genital para crianças, geralmente são os conservadores, que são totalmente intersexofóbicos e querem que filhos que nasceram com alguma genitália ambígua ali passem por um procedimento cirúrgico para que fiquem com uma genitália específica, sendo um pênis ou uma vagina. Sim. Então, quem mexe em genital de criança para fazer cirurgia não é um movimento trans. Quem mexe em genital de criança para fazer cirurgia são conservadores intersexofóbicos. Eles sim mexem nas crianças. Nós não. O que nós fazemos é tentar dar um tempo a mais para aquela criança decidir se ela vai ou não querer fazer uma transição de gênero. Sim. Mas enfim, né? Falando sobre a cirurgia, essa resolução do CFM, além de mexer nas questões hormonais, mexe na idade mínima. Porque a idade mínima atual no Brasil é de 18 anos, não é nem 16, é 18 anos para se fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, aquela cirurgia que transforma um pênis em uma vagina, que foi a cirurgia que eu fiz, ou cirurgias que transformam uma vagina em um pênis, que são cirurgias que costumeiramente transmasculinos querem fazer, né? Não é uma cirurgia muito comum, mas a gente tem aí que, enfim, alguns transmasculinos que querem muito fazer, e quando eles conseguem, parece que a cirurgia tá ficando legal hoje em dia, hein?
Antes não ficava não, mas parece que hoje em dia a cirurgia tá tendo um aspecto legal, tá tendo, enfim, tá ficando interessante. Mas é isso. O conselho tira de 18 anos a idade mínima e passa para 21 anos. Meu Deus. E o que o conselho usa para se basear nesses 21 anos é um projeto de lei que passou na Câmara dos Deputados que diminuiu a idade mínima para cirurgias de vasectomia e de laqueadura, né? Diminuiu de 25 para 21 anos essas cirurgias. E aí, o conselho pegou essa medida que passou no Congresso, que foi uma medida muito progressista, e tentou usar essa medida para fazer algo totalmente conservador e retrógrado, se baseando que essas cirurgias de redesignação sexual, elas deixam, né, a pessoa infértil, né? Elas fazem ali uma esterilização da pessoa. Então, por isso, elas teriam que estar alinhadas com a idade para cirurgias de vasectomia e de laqueadura. Vamos lá, né? Porque além disso, também o conselho falou que mexeu na questão hormonal de crianças e adolescentes para evitar destransição, porque estaria tendo um número crescente de destransição. Mas daqui a pouco eu falo sobre a destransição. Primeiro eu quero falar sobre essa questão das cirurgias, mas que também envolve essa questão hormonal. Quando a gente está falando de pessoas cisgênero que optam por fazer uma laqueadura ou uma vasectomia, essas pessoas não estão fazendo isso porque elas têm um total sofrimento com aquele seu genital. Elas estão fazendo isso porque elas têm uma completa certeza de que elas não querem passar por uma gestação, não querem passar por esse aspecto da vida humana. Não querem. Ou pessoas que têm outras doenças associadas que podem fazer com que esse tratamento de esterectomia, que é a retirada do útero, por exemplo, seja o mais eficiente. Pessoas com endometriose, um tratamento da retirada de útero é um tratamento muito eficiente, né? É a cura. Porém, também é um tratamento definitivo, né? Mas nenhuma dessas situações envolve o sofrimento psíquico, entre outros sofrimentos que pessoas trans acabam passando, gente. Não tem como a gente comparar. Fora que, pensando com uma cabeça médica aqui, é muito melhor a gente fazer esse método que era antes, de tentar atrasar um pouco a puberdade. Isso seria algo muito mais saudável para a criança e para o adolescente trans, do que a gente esperar até os 18 anos para começar a fazer esse processo. Os resultados estéticos também, de você começar aos 16, uma terapia hormonal, e você começar aos 18, são muito diferentes. Então, assim, essa medida do CFM é uma medida que retrocede um aspecto que já estava bastante avançado, não. Que já estava mais avançado, sabe? Por isso é tão importante a gente ir contra essa medida. Por isso, optam por fazer uma vasectomia ou uma laqueadura, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com pessoas trans, porque pessoas trans fazem cirurgia de redesignação sexual que sim, tira a nossa fertilidade, né? Eu já disse pra vocês que eu sou esterilizada, né? Eu não tenho gônadas que produzem espermatozoide, não tenho mais, né? Como eu já disse pra vocês antes, essa gata aqui é castrada. Então, a gente tem esse cenário, né? Em que pessoas trans fazem essas cirurgias que sim, né, nos deixam estéreis, e não é toda pessoa trans que quer fazer esse tipo de cirurgia, mas enfim. Só que a gente vai para essas cirurgias, a gente recorre a essas cirurgias porque nós temos algo chamado disforia de gênero, que muitas vezes se torna uma disforia genital. A disforia, gente, é um completo sofrimento, porque a disforia é você não se reconhecer com aquele gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Quando você tem uma disforia genital, é você não reconhecer que aquele órgão genital que está no seu corpo pertence ao seu corpo. É você ter uma aversão àquele órgão sexual. Portanto, esse tipo de cirurgias de redesignação sexual, elas envolvem nossa saúde mental. Elas nos trazem um pertencimento ao próprio corpo. É algo que pessoas cisgênero jamais vão entender. Porque mesmo que pessoas cisgênero tenham várias questões com seus corpos, porque todo mundo tem, sejam questões relacionadas a peso, sejam questões relacionadas à altura, sejam questões relacionadas, às vezes até a um aspecto racista, né, da sociedade, enfim, elas ainda assim não têm
esse não pertencimento que nós, pessoas trans, temos. Sim. São experiências muito diferentes. Eu vou indicar para vocês verem a série Pose, que eu já falei aqui mais de uma vez. Quem assiste este canal aqui com frequência está ligado já nessa minha indicação. E na série Pose tem uma personagem que acontece exatamente isso. Ela é uma pessoa trans, uma mulher trans. Gente, mulheres trans que têm gônadas masculinas sofrem muito para esconder aquele órgão que elas têm aversão. Então imagina você aí que tem um pinto, ter que dobrar ele para trás todos os dias, esconder ele, esconder o saco e as bolas, botar esparadrapo. Gente, isso é um sofrimento absurdo. Isso machuca física e mentalmente pessoas trans. Então fazer a cirurgia é uma libertação. É ela finalmente sentir que ela tem o corpo que ela merece ter, sabe? Então, assim, é muito importante essa cirurgia para pessoas que têm essa disforia de gênero. Nós, pessoas cis, nunca vamos entender isso. Então, é muito importante que a gente reivindique que isso continue sendo possível e que isso continue sendo feito em quem desejar fazer. São experiências de aversão a coisas do próprio corpo que são experienciadas de forma diferente. Pessoas cisgênero, por mais que elas tenham vários problemas com os seus corpos, elas ainda assim não se veem como não pertencentes a esses corpos na maioria dos casos. Pessoas trans, na maioria dos casos, sentem que os seus corpos não lhes pertencem. Quando a gente está falando de disforia de gênero mais física, a gente está falando disso. Eu fiz a minha cirurgia de redesignação sexual porque eu não conseguia reconhecer o pênis que eu tinha entre as minhas pernas. Porque eu queria pegar uma faca e cortar fora aquele maldito pênis que eu não sentia que deveria estar ali. E olha que era um pinto bem bonito, viu? Era um pinto bem bonito, mas não sentia que ele era meu, não gostava dele ali, me incomodava horrores, ao ponto de muitas vezes eu não conseguir sair de casa. Aquilo impactava todos os âmbitos da minha vida social, da minha vida íntima, da minha vida sexual, da minha vida comigo mesma, da minha vida com o espelho, do meu olhar para mim mesma. Eram coisas assim que me traziam um completo sofrimento. Então, o que antes a gente tinha, que era uma idade, né, que ainda tá valendo, que é uma idade excelente, que é de 18 anos, que é quando a pessoa se torna maior de idade, eles estão querendo passar para 21. Ou seja, né, colocar ali mais alguns anos de sofrimento para essa pessoa. Mais alguns anos que podem ser os anos suficientes para essa pessoa querer desviver. Mais uns anos que podem ser o suficiente para essa pessoa ser assassinada. Mais uns anos que podem ser suficientes para acontecer 1 zilhão de coisas. E vão continuar fazendo essa pessoa sofrendo. Tudo isso por um conservadorismo inútil e que só faz pessoas sofrerem. Sofrerem diariamente. Colocar ali mais 3 anos de sofrimento para aquela pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes não tem mais 3 anos para esperar. Aquela pessoa que muitas vezes pode estar muito próximo de cometer um suicídio e vai ter que esperar mais 3 anos para poder resolver essa questão de disforia tão forte que ela possui. E isso entra também na questão hormonal, porque a gente está falando de colocar crianças e adolescentes que já têm um entendimento sobre o gênero deles em mais anos de sofrimento. Prolongar o sofrimento dessas crianças, desses adolescentes, vendo o seu corpo mudando, vendo o seu corpo ficando cada vez mais um corpo não pertencente a eles, um corpo que foge daquilo que eles enxergam como sendo o essencial para eles. E Laverne, eu tô falando agora, não é para você falar junto comigo. Então, a gente tá falando de uma resolução que é extremamente violenta com essa parcela da população. E aí o Conselho Federal de Medicina vem falar sobre destransição. Gente, e quando o Conselho Federal de Medicina vem falar que a destransição tá aumentando, né, estão vendo um número muito grande de destransição acontecendo dentro das populações trans, eles só endossam aquilo que o Conselho Federal de Medicina faz constantemente, que é ir contra evidências científicas. Porque a gente está falando do mesmo Conselho de Medicina que lá em 2020 estava apoiando o kit Covid, que falava que os médicos tinham que ter autonomia para receitar o medicamento que eles quisessem para pacientes com Covid,
mesmo que esses medicamentos fossem vermífugos ou remédios para malária. Exatamente. Samantha não passa um dia de frio porque está sempre coberta de razão. Que eram medicamentos que já eram comprovados cientificamente que não ajudavam em nada nas pessoas que estavam infectadas com o vírus da Covid, né, com o SARS-CoV-2. E além disso, ainda podia prejudicar muito, muito mesmo, a saúde dessas pessoas, porque a gente está falando de medicamentos em doses muito elevadas e sendo tomados muitas vezes de forma preventiva para algo que eles nem conseguiriam prevenir e que acarretavam uma sobrecarga no fígado muito grande. Muitas pessoas que aderiram a esse protocolo de Covid, né, que ficavam ali tomando hidroxicloroquina adoidado, tiveram muitos problemas renais. Tem muitas pessoas que estão com problemas renais, problemas hepáticos. Tem pessoas que morreram mesmo porque estavam tomando esses medicamentos em doses absurdas. E o Conselho Federal de Medicina estava falando que os médicos poderiam ter a liberdade de receitar esse tipo de coisa. Foi o que eu falei, né, gente? O meu Apollo aqui, o meu hack da observação já estava ligado desde o início do vídeo. E eu já sabia, né, que como eu falei, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, está lotado de bolsonaristas anticientíficos que concordam com tudo isso, gente. Que vão bater palma pro kit Covid. Eu fui receitada kit Covid quando eu tava com Covid. Eu tomei? Absolutamente não. A única coisa que eu tomei foi dipirona. Única. Perdi o olfato, fiquei fodida uns bons dias com dor aqui nos rins, na parte aqui da lombar, uma dor renal mesmo estranha. Eu ainda acho que a minha memória não voltou até hoje antes de como era antes da Covid. E enquanto isso, na minha família, minha mãe estava dando ivermectina para minha avó de 98 anos. Toda semana. Com comprovação científica? Absolutamente nenhuma. A filha dela estava fazendo faculdade de medicina online nessa época. Ela ouvia aluna? Obviamente não. Eu tava tendo aula de Covid enquanto tava tendo Covid, gente. Um desespero. Eu tendo aula de Covid e ouvindo as pessoas morrendo. Ouvindo as pessoas falando de ivermectina. Ouvindo as pessoas dando cloroquina. E sabendo que essa porra não adiantava porra nenhuma. Porque in vitro não é in vivo. São coisas bastante diferentes. Ah, o teste funcionou in vitro. In vitro são isso aqui, um bando de célula que não é um ser humano com a complexidade que é. Não funciona. Não somos ratos e não somos in vitro. Então, quando vocês virem, em ratos funcionou in vitro, funcionou? Não funcionou em vivo. Então, não funciona em vivo completamente, sabe? E aí, essa galera que se encheu de remédio gerou inúmeros outros problemas agora. Porque recentemente, por exemplo, teve um surto de sarna. Porque ivermectina já não funcionava mais para sarna como funcionava antigamente, já que enfiaram ivermectina no toba de todo mundo na pandemia. A cloroquina, que é um antibiótico que serve para bactérias e não para vírus, como é o vírus do Covid, tá? Que é vírus, não é vírus, é vírus do Covid. Agora, né? Depois da Covid, estava tendo surto de superbactérias nos hospitais. Um bando de gente morrendo por causa de superbactéria nos hospitais, porque não tem mais antibiótico para matar as bactérias. Porque enfiaram tanto antibiótico no toba durante a pandemia, gente. Esses médicos que estão aí no CFM, só faltava rasgar o diploma de medicina na nossa frente. É aquele velho ditado, né? Desapontada, mas não surpresa com essa resolução, porque é de se esperar, devido à materialidade da situação, né? E vale lembrar que médico não necessariamente entende de ciência, tá? Porque médico não é cientista geralmente. São poucos médicos que fazem produção científica e são poucos médicos que de fato entendem de produção científica. Sim. Muitos deles entendem de questões fisiológicas e tudo mais, mas não entendem de ciência, tá? Muitos não entendem de ciência. E a ciência, em 2020, já tinha mostrado quanto que esses tipos de tratamentos eram danosos. Mas não para por aí não, porque o Conselho Federal de Medicina reconhece coisas como acupuntura e homeopatia como sendo ali práticas integradas da medicina. Só pode ser brincadeira, né, gente? Cara, sério, inacreditável. Homeopatia, gente, nada mais é do que água, tá? Esse copo de água aqui que eu tô tomando, né, que só tem água aqui, que eu tirei do filtro daqui de casa, tem exatamente o mesmo efeito clínico que um remédio homeopático tem pra seja lá qual doença for. Isso daqui que eu vou fazer agora, ó.
bebendo água pura, né, que sai ali do meu filtro, a água que o sistema de tratamento de água da CAESB, daqui de Brasília, me fornece, tem o mesmo efeito que tomar homeopatia. Essa água aqui tem o mesmo efeito que uma água de homeopatia, porque é droga de um princípio ativo diluído em tantas vezes que não existe mais princípio ativo dentro daqueles frasquinhos. Só existe água. Água não, existe açúcar ali dentro. Aquilo ali é açúcar puro. E só dá efeito placebo na gente, né? Então, assim, se faz algum efeito da homeopatia, é placebo, meu amor. Não é a homeopatia. Destruir a vida de algumas pessoas? Talvez, mas é importante. E a água não vai ter nenhum efeito que não seja placebo na pessoa. E isso é algo que a ciência, a produção científica já provou diversas vezes que a homeopatia só tem efeito placebo. Ela não tem nenhum efeito que não seja placebo. Ela não tem efeito realmente fisiológico nas pessoas. Ela não resolve nada. Absolutamente nada. E a acupuntura vai na mesma linha, tá? A acupuntura vai na mesma linha. E o Conselho Federal de Medicina, além de ser a favor de acupuntura, que é uma coisa que já tem trocentas produções científicas em revistas. Eita, a luz apagou ali. Ai, gente, parece que a minha luz ali queimou. Então vamos ter que seguir o vídeo assim, só com uma luz mesmo, paciência. Espero que depois ela resolva voltar pra gente, né? Mas, enfim. A produção científica que a gente tem atualmente, ela... Aliás, eu vou acender uma outra luz aqui pra ver se ajuda pelo menos um pouco mais. Mas enfim, a produção científica que a gente tem, ela já provou inúmeras vezes que a acupuntura não funciona, que você enfiar uma agulha no pé da pessoa não vai curar a enxaqueca dela, não vai curar absolutamente nada, né? Vai ter um efeito placebo, vai ter um efeito de relaxamento muitas vezes, mas ela não resolve problema nenhum. Problema nenhum. E o Conselho Federal de Medicina diz que a ciência prova, né, que a acupuntura funciona. Não, não prova. A ciência prova justamente que a acupuntura não funciona. Agora, se o Conselho Federal de Medicina, que não entende nada sobre produção acadêmica científica, quer usar artigos científicos péssimos, de uma qualidade baixíssima, artigos científicos que não têm um estudo com uma metodologia boa, artigos científicos que são publicados em revistas completamente enviesadas, revistas que são holísticas, artigos científicos que de científicos só tem um nome, porque de ciência mesmo não tem absolutamente nada, o Conselho Federal usa, né? Se eles querem usar isso para se basear, eles usam. Deveriam? Não, porque a gente está falando sobre o Conselho Federal de Medicina. Conselho que rege a forma como a medicina é aplicada no nosso país. Mas eles estão se baseando em coisas completamente estúpidas, completamente não científicas. E existe toda também, gente, uma hipervalorização do médico. O médico ganha um status de Deus em certas situações, como se eles fossem o auge do saber. Só que não é, gente. Não é e nunca foi, tá? E assim, ainda mais se a pessoa não estiver se atualizando, ou se estiver se atualizando com essa merda, né? Muita galera conservadora, e a medicina é uma carreira muito masculina ainda também. A gente já viu inúmeros outros vídeos nesse canal aqui, falando o quanto a faculdade de medicina é uma faculdade problemática, que tem inúmeras, né, situações que devem ser levadas em conta e que levam muitas vezes aos médicos serem só mais propagadores de opressões. E é isso que está acontecendo nesse caso, né? E eles se baseiam muito em algo não científico quando eles vêm falar sobre destransição ocorrendo de forma tão alarmante no nosso país. Por quê? Nossa, sério, essa luz tá me incomodando muito, essa luz tá queimado. Ah, espero que não tenha queimado. Mas enfim, porque quando eles dizem que tem muita destransição acontecendo, eles estão ignorando que artigos científicos a respeito disso têm demonstrado. Saiu uma meta-análise em 2021, que depois ela foi até corrigida ali umas questões de tabela em 2022, mas ainda assim a meta-análise, o resultado dela continua válido. Uma meta-análise afirmando que apenas 1% das pessoas trans destransicionam. Das pessoas que fazem uma transição de gênero chegam a destransicionar, tá? 1%. 1%. E eles chegaram nesse resultado analisando cerca de 8 mil pessoas. Eles analisaram mais de 20 artigos científicos, acho que foram até 21 artigos científicos, se não me engano. Mas enfim, eles analisaram vários artigos científicos que faziam uma contabilização sobre essa questão de destransição e ao todo, juntando, né, todas as análises desses artigos,
dava em torno de 8 mil pessoas trans sendo analisadas. E o resultado foi esse, de que apenas 1% chega a destransicionar. Então, assim, que muito de destransição é essa que o Conselho Federal de Medicina tá vendo por aí pra ficar falando esse tipo de absurdo? Pra ficar dizendo que eles se colocando como se eles de fato estivessem preocupados com as crianças e adolescentes. Não estão. Não. Porque se estivessem preocupados com crianças e adolescentes, eles estariam seguindo o que a ciência tem dito e estariam seguindo o que profissionais de saúde, tanto médicos, né, quanto profissionais de saúde mental que estudam crianças e adolescentes trans estão dizendo, né? Porque, gente, você fazer uma transição de gênero no momento em que você se percebe enquanto uma pessoa trans é questão de saúde mental. Isso ajuda a sua saúde mental. Isso evita suicídio. E vale lembrar que o suicídio dentro da população trans já é muito alto por conta de todo o preconceito que existe na sociedade. Aí agora, o Conselho Federal de Medicina quer mexer em uma coisa que já estava sendo aplicada em diversos adolescentes, em diversas crianças e que estava funcionando, que estava trazendo mais bem-estar para eles. Volto a dizer, né? Se a pessoa ela desistir de seguir com uma transição, até os 16 anos, ela só vai parar de tomar bloqueador de puberdade e a puberdade dela vai acontecer. Isso não traz grandes prejuízos para essa criança. Exato. Não traz grandes prejuízos. Então, assim, é uma medida que salva vidas. E o Conselho Federal de Medicina tá querendo meter o bedelho. Ou seja, um conselho que deveria ajudar a salvar mais vidas só está ajudando a não salvar mais vidas. Porque se estivessem preocupados com o sofrimento de crianças e adolescentes, não iam fazer elas sofrerem por mais 3 anos esperando uma transição. Não ia fazer com que essas crianças tivessem que sofrer por mais 3 anos. Então não tá preocupado, não tá. Ninguém ali tá preocupado com pessoas trans. Na verdade, para eles, era bom que eles copiassem o discurso de Nicolas Ferreira e companhia de que crianças trans não existem. Se eles pudessem, eles publicavam isso. Mas não dá, né? Ficou um pouco feio para eles. Então eles estão fazendo essas manobras. Inclusive, né, eu vou falar um pouco sobre destransição em vídeos futuros daqui do canal. Provavelmente na semana que vem eu vou falar mais sobre essa meta-análise, vou falar sobre um caso específico de destransição. Vamos falar sobre isso aqui nesse canal. Eu já falei antes aqui no canal, mas é vídeo antigo, então eu vou fazer um vídeo mais atual sobre essa questão de destransição, tá? Então a gente vai ter esse material aqui no canal. Em breve, em breve. Mas é importante também eu ressaltar que essa medida do Conselho Federal de Medicina, se ela realmente for aplicada, ela só vai valer para crianças e adolescentes que forem entrar no sistema a partir de agora, né? Pessoas que já estão no sistema, ou seja, crianças e adolescentes que já estão sendo atendidos por profissionais de endocrinologia, de psiquiatras, que estão dando aval para uma transição de gênero na infância e adolescência, né? Que estão fazendo bloqueio de puberdade, né? E que estão fazendo terapia hormonal a partir dos 16 anos, vão poder continuar, tá? Vão continuar. Não vai mexer em quem já tá no processo, quem já tá no sistema, mas impede que outras pessoas entrem no processo, que outras pessoas entrem no sistema. Então é uma medida tenebrosa, tá? Mas vamos lá, porque, né, as pessoas não ficaram quietas, não. Diversas ONGs, diversas organizações ali a favor de pessoas trans, que lutam pelos direitos trans, organizações que são LGBTs também como um todo, entraram com ações contra o Conselho Federal de Medicina, né? A gente teve a ONG Minha Criança Trans, né, juntando várias pessoas ali para poder entrar com uma ação contra o Conselho. Eu acho que não entrou ainda, né? Mas estão aí se organizando para conseguir entrar em uma ação contra o Conselho. Então sigam a ONG Minha Criança Trans no Instagram para vocês ficarem informados. Sigam também Mães pela Diversidade e a ANTRA no Instagram. Porque Mães pela Diversidade e a ANTRA já, né, começaram ali a se articular. As Mães pela Diversidade entraram com uma ação no Ministério Público contra o Conselho Federal de Medicina e a ANTRA, né, a ANTRA também entrou e a ANTRA trouxe um relatório técnico, né, para justificar o porquê que crianças e adolescentes trans têm sim que ter o direito de fazer uma transição hormonal, né, seja com o bloqueio de puberdade até os 16 anos e, né, a transição de fato hormonal a partir dos 16 anos, né.
Então a ANTRA fez isso, o Ministério Público já acatou ali, né? O Ministério Público já acatou esses pedidos e, como consequência, o Ministério Público está aí cobrando uma explicação do Conselho Federal de Medicina, né? É isso, gente. Quando acontece uma coisa dessas, a gente precisa se unir para cobrar que essas entidades deem uma explicação do porquê que elas estão tomando essas atitudes retrógradas. Então é importante a gente se mobilizar e é importante que essas pessoas estejam organizadas para fazer esse tipo de ação. Então organize o seu ódio. O Conselho Federal de Medicina tem até 15 dias para poder justificar o porquê que quer tomar essa medida, né? Apresentar os dados que eles disseram que eles têm sobre destransição, por exemplo, que não devem ser muito diferentes dos dados que eles usam para falar que a acupuntura funciona e a homeopatia também, né? Não devem ser muito diferentes, não. Não devem. Mas enfim, eles têm 15 dias aí para apresentar, para fazer a defesa deles dessa resolução. Vamos ver o que vai acontecer. É importante dizer que no Acre, eu vou até pegar o nome do moço aqui, foi o Lucas Costa, que ele é procurador regional dos direitos do cidadão no Acre, né, que foi ele que deu esses 15 dias, né, para que o Conselho Federal de Medicina se explique. Ele ressaltou que essa medida vai contra os entendimentos que o STF vem tendo a respeito disso. Então ele quer que o Conselho Federal de Medicina não só tem um parecer técnico, né, sobre o porquê que eles estão tomando tal medida, como também tem um parecer jurídico, que apresentem um parecer jurídico para tal medida ser, enfim, né, implementada, para que essa resolução seja implementada. Vamos ver no que vai dar isso. E vamos ver também como é que vai se dar essa apuração que o Ministério Público está fazendo, né, essa apuração que veio pelo pedido das Mães pela Diversidade e com, né, reforço ali da ANTRA. Vamos ver como é que o Ministério Público Federal vai articular nisso daí. Mas é muito importante vocês saberem o que está acontecendo, vocês saberem que essa resolução do Conselho Federal de Medicina não é baseada em ciência, não é baseada em evidência científica nenhuma, é baseada apenas em uma perseguição a um grupo minoritário para agradar uma agenda conservadora. E vale lembrar que muitos médicos aqui do nosso país, infelizmente, são conservadores, né? E provavelmente os médicos que compõem o Conselho Federal de Medicina têm um pensamento completamente conservador. Basta ver a posição que o Conselho teve durante a pandemia, a posição que o Conselho tem, né, teve recentemente também sobre questão de aborto, porque vale dizer para vocês também que o Conselho Federal de Medicina, em um ato totalmente conservador, né, resolveu publicar ali uma resolução também que dificulta o acesso de aborto legal para pessoas que foram vítimas de violência sexual, né? Vítimas de estupro. Então o Conselho Federal de Medicina, ele age muito mais para atender uma agenda conservadora do que para, de fato, atender ao conhecimento científico que a gente tem na atualidade. Então o Conselho Federal de Medicina atua muito mais de forma política do que de forma científica, como ele deveria atuar. Exato. Porque se a gente está falando de um órgão que rege como que os médicos devem se portar no nosso país, esse órgão deveria estar muito mais envolto nos conceitos científicos Sim. do que em querer agradar uma agenda conservadora, né? Esse deveria ser o posicionamento dos médicos que a gente tem que compõem o Conselho Federal, mas não é. E vale dizer que existem muitos médicos que são totalmente contra essa ação do Conselho Federal de Medicina e que também foram contra várias das outras ações do Conselho Federal de Medicina, tá? Não tô aqui dizendo que médico é escroto, não. Obviamente não tô dizendo isso. Tô dizendo que muitos médicos são conservadores. Não estou dizendo que são todos que são conservadores. Até porque ainda tem um número bem grande de médicos que não são conservadores, que são sim progressistas e que estão do lado de minorias sociais como pessoas trans. Mas infelizmente o Conselho Federal de Medicina não se importa muito com isso, né? Vamos ver quais serão os desdobramentos que vão acontecer a partir disso tudo. E vamos torcer para que a minha luz não tenha queimado, porque essa luz não foi barata para ela ter queimado assim. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui o que você achou de tudo que eu trouxe aqui para vocês, né? Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês não tiverem o que comentar, coloca aí um emoji que remeta à medicina. Um médico, uma médica, um estetoscópio, qualquer coisa aí que remeta à medicina, coloca aqui embaixo, tá?
Coloca aqui embaixo para eu saber tanto que você viu o vídeo até o final, quanto para ajudar no engajamento desse vídeo. Gente, a classe médica tem sido, ao longo desses últimos anos, uma classe que tem repercutido preconceitos raciais, preconceitos de gênero, preconceitos inúmeros e, inclusive, atitudes anticientíficas, que era o que, né, deveria ser a base do pensamento deles deveria ser um pensamento científico e a gente está vendo que não está sendo. Então, se você for uma pessoa trans e está precisando de atendimento psicológico, procura o Sameca. Sameca, inclusive, você pode colocar que você prefere ser atendido por uma pessoa trans, que você prefere ser atendido por uma mulher, por um homem, por uma pessoa preta. Você coloca qual a característica do profissional que você vai se sentir mais acolhido. Além disso, os profissionais de saúde da Sameca também vão poder te indicar médicos, médicas e médicos que atuem de uma forma humana, de uma forma que reconheça a existência e atue pelo acolhimento da população trans. E a gente não vai aceitar nenhum direito a menos para a comunidade LGBT. Então, por isso, no dia de hoje, eu quis trazer esse vídeo para a gente reagir e falar que estamos juntos, que nós lutaremos para que nenhum direito nosso seja tirado. Nosso, que eu digo, da comunidade LGBT, já que eu faço parte dela. E é isso, sigam a Samantha e, obviamente, me ajudem no engajamento desse vídeo, né? Então, deixem o like, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo, comentem qualquer coisa, assim como Samantha falou. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que está aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E se você estiver precisando de acompanhamento nutricional, clica no link da bio que tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo. E é isso. Beijos e até a vitória!